Redefinir jornadas, repensar estratégias, soluções confiáveis, inovadoras, ágeis e perenes. Há 22 anos, a Algartec vem conectando pessoas e organizações de um jeito único, com soluções customizadas para estabelecer um relacionamento duradouro e gerar experiências únicas e valiosas, gerando os melhores resultados. Conheça as nossas soluções em gestão de relacionamento com o cliente. A hora de revolucionar o seu negócio é agora. Oi, galera do Varejo Summit, estamos de volta por aqui para mais um bate-papo. A gente tem falado muito por aqui sobre como a pandemia acabou acelerando, né, a transformação digital quando a gente fala em varejo. Só que a gente tem que lembrar que por trás de tudo isso tem tecnologia e a gente tem que saber utilizá-la a nosso favor. E é sobre esse assunto, o nosso bate-papo de agora, então. Deixa eu apresentar para vocês nosso entrevistado de agora, George Millard, que é CEO da Mosaico Stefanini, empresa de tecnologia voltada, inclusive, para soluções de alta performance. George, bem-vindo por aqui. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece, viu, George? Bom, vamos começar falando que o varejo, na verdade, ele sempre, o mais tradicional, pelo menos, sempre foi muito conservador, né? E o seu usuário também muito conservador. Veio vindo aí pandemia, a gente foi obrigado aí a mudar esses hábitos. E os números já estão refletindo nisso. Mas eles ainda são muito aquém do que a gente imaginava. Por exemplo, na China, a gente tem aí 50% do comércio do varejo sendo online. Nos Estados Unidos, era 10% antes da pandemia, virou 20%. E aqui no Brasil, agora a gente está com 10% pós-pandemia. Dá para considerar que foi um crescimento bom e rápido nesse meio tempo, se a gente falar de 1 ano e meio, não é, George? Com certeza, e foi uma questão de sobrevivência, né? A gente, como você disse, né, o varejo brasileiro sempre foi muito conservador e sempre olhou com uma certa desconfiança para essa questão de digitalização, preferindo sempre lojas físicas, o famoso brick and mortar. Mas a pandemia meio que mudou tudo e botou todo mundo de cabeça para baixo aí, e a questão é de ou você acelera, ou você implanta isso, ou não sobrevive. Então, como você mesmo disse aí, os números cresceram, pelo menos dobraram a nossa base, né? Mas a grande vantagem nisso aí, ou a grande takeaway aí, de que a gente tem ainda bastante para crescer e capturar muito mais ainda, porque nós estamos atrás aí dos Estados Unidos e bastante atrás da China, né? Agora, para esse crescimento, a gente fala muito que está crescendo aí a segurança quando a gente fala online, crescendo o varejo online, dando oportunidade para pequenos e médios varejistas, para cases mais ocasionais, coisas que você produz em casa e vai descobrindo talentos. Enfim, tem novas oportunidades, tá? Mas também você precisa de muita tecnologia por trás disso tudo para fazer tudo isso andar conforme, né, o cliente vai ficar satisfeito. Como, por exemplo, a gente precisa aí de logística e de inventário unidos, né, para dar certo, para dar a satisfação correta. Vamos começar falando de logística, George, porque é algo que a gente também viu sendo cada vez mais utilizada a logística, principalmente aqui no Brasil, e é um país muito grande, a gente tem lugares que a gente sabe que é ainda muito difícil do comércio chegar, né? E ainda mais rapidamente. De que forma aí a tecnologia, as plataformas podem usar também na logística para o varejo e também ali para o consumidor final ficar mais satisfeito? Isso, aliás, é a nossa especialidade, né? A Mosaico Stefanini é especialista na parte de trazer valor aí usando tecnologia de IoT, né? Internet das coisas, e mais especificamente RFID, né? O famoso
identificação por radiofrequência, que são aquelas etiquetas inteligentes. Até, se você quiser, eu mostro uma etiqueta inteligente, é isso aqui. Isso aqui é um tag de RFD, né? Posso mostrar aqui bem pertinho, né? Tem essa parte prateada é a antena e aqui tem um chipzinho. Isso aqui isso aqui é um tag, uma etiqueta comum, né? Vou virar aqui, o nome, o tipo, o tênis, etc. E por dentro, a gente abre aqui assim, você vê por dentro a etiqueta, o TRFD fica junto. O primeiro grande desafio que a pandemia trouxe foi a digitalização. Eu tenho que sair da loja convencional e ir para o e-commerce também. Não basta você entrar no e-commerce. Aí vem aquele conceito que está muito em moda agora, que é o digital, né? Que é a mistura do físico com o digital. E fica muito importante nesse ponto aqui, ganhar bastante importância a história da omnicanalidade, que é outra coisa aí que vem ascendendo muito com essa revolução, vamos dizer assim, digital, onde não se tem mais aquele. Eu entro por uma loja física, faço a jornada do consumidor lá dentro, compro e vai embora. Não, entrar pela loja física e depois usar aquilo como uma plataforma de experiência e comprar no online. Eu posso comprar digitalmente e vou buscar na loja, o famoso pick-up in store, ou nos Estados Unidos, como tem o pick-up in curbside, que é na calçada, ou seja, tem uma série de variáveis agora que transformou aí a logística num grande desafio. Nós aqui na Mosaico, com essa especialidade que a gente tem de otimização da cadeia logística como um todo, a gente traz basicamente visibilidade e rastreabilidade, desde o início da cadeia, por todos os pontos, desde fábrica, CDs e até o ponto de venda ou até o consumidor final, a gente consegue dar essa visibilidade. E como você muito bem falou, né, essa questão do inventário, ter uma precisão de inventário, isso é fundamental, até para não perder receita, né? Você só vende o produto quando você tem o produto certo no local na hora certa. Na loja física já era um pouco complicado. Você unindo aí os canais digitais, fica mais complicado ainda. Eu vou botar mais um complicador nessa história, que seriam, por exemplo, o que a gente chama de dark stores, ou então hubs, né? Ou seja, usar as pontas, as lojas físicas e CDs para o famoso compre online e retire na loja. Tem que ter uma precisão muito grande de o que tem aonde, para não perder venda, número um, e número dois, não frustrar o seu consumidor, né? A experiência tem que ser confortável e conveniente, né? No fundo, essa é fundamental a coisa. Hoje, quem não está fazendo isso, recomendo que faça, ou pelo menos pense bastante. E vou bater mais um ponto. Faça, porque tem muita gente que fica planejando, estudando, e aí é o famoso bom inimigo do ótimo, né? Agora, eu estou preocupado. Nesse momento, desde o início da pandemia, o importante é a gente agir. Melhor fazer alguma coisa do que nada e ter muito mais preocupação na execução, né? Vai ajustando o plano no decorrer do voo aí, mas tem que executar rápido, como aquilo que você falou, né? Se não acelerar, não se mexer, a gente acaba perdendo tanto para a concorrência que vai deixar de existir. Esse é o pior dos mundos, né? De desaparecer. E quando você estava ali falando do inventário, também é preciso ter uma comunicação, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai comprar um sapato numa loja, o que acontece? Eu chego nessa loja, se não tem o meu número ou a cor que eu quero, essa loja se comunica com outra loja, de repente de outro shopping, e aí eu fico sabendo aonde tem exatamente esse calçado como eu quero. Para eu posso tanto ir buscá-lo, quanto eles podem levar para a loja e eu pego. Então, existe essa comunicação entre lojas. Essa comunicação é importante ter quando a gente fala de e-commerce também, né? Agora, como que a gente consegue ter essa comunicação? Porque tanto é ruim para o varejo comprar demais um produto que não vai ser vendido e, de repente,
dependendo do que é o produto, ali tem a validade contra ele também, o tempo contra, né, a validade, ou também para o próprio cliente, né? Ir lá comprar algo, você vai lá, se empolga, coloca seu número, faz o pagamento, e aí no meio do caminho você fica sabendo que não vai chegar porque não tinha mais esse produto. Como é que faz esse alinhamento? Que tipo de tecnologia aí o varejista precisa usar? Bom, aí você tocou em alguns pontos aqui que a gente considera que são, aí, vamos dizer assim, os tendões aqui do varejo de maneira geral, particular do varejo de moda, né, que é três grandes problemas aí, os custos invisíveis, que é você ter a falta de estoque, o sobreestoque e, eventualmente, até a logística reversa, a devolução. Isso é o que causa os maiores transtornos aí no varejista, de maneira geral. E para resolver isso, a nossa proposta é com a tecnologia de usar essas etiquetas inteligentes, de RFID, e, obviamente, todo um software para você, uma solução, né, que te ajude a organizar isso. Primeiro, para você ter a quantidade correta, ou seja, quando você sobreestoca uma loja, eu quero garantir que eu não vou perder venda, eu vou fazer bastante. O que acaba acontecendo é que isso, você vai ter um encalhe no final, porque não vai vender tudo, está sobreestocado, e você perde dinheiro tendo que queimar esse produto. Do outro lado, quando se tenta ajustar muito, fazer um ajuste muito fino, sem tecnologia, você acaba perdendo vendas, porque você tem uma falta de estoque, não tem. E principalmente nesse mundo que a gente chama agora de né, agora virou bunny, né? Então, do mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? Passou para esse mundo mais que agora é frágil, e não linear, é ambíguo, incerto, ou seja, tudo isso se juntou, a pandemia trouxe tudo isso para a gente, porque multiplicaram-se os pontos no final, né? Você falou, eu tenho que ter vários locais, eu tenho meu marketplace, eu tenho meu comércio eletrônico, eu tenho minha loja física, quiosque, isso tudo sem tecnologia para organizar isso, e você ter uma certeza grande de o que você tem aonde e como reabastecer isso adequadamente, é receita para perder dinheiro, tanto do ponto de custo, que vai te custar mais, né? Quanto de perder vendas porque você não tem. Então, é fundamental isso. E você tocou aí também na história da geração Z, né? Essas novas gerações ali, a gente, eles, de maneira geral, estão muito preocupadas também com sustentabilidade e, por incrível que pareça, eles acabam até tendo menos dinheiro, né? Então, a gente tem que fazer mais com menos, no fundo das contas, né? Nós temos que se preocupar com fazer as coisas direito, ter propósito, ter uma boa missão. Se você gastar em excesso, vai ter aí uma imagem negativa por entre essas novas gerações, e eles, de qualquer forma, essas novas gerações, até pelo mundo que a gente está vivendo, e a preocupação menor com o dinheiro que eles têm, eles têm menos recursos, né? Então tem que se fazer, realmente tem que ser muito econômico nesse trabalho. E a tecnologia, bem aplicada, vem para isso, né? Para te trazer mais resultados, mais receitas, com menos custos, com menos investimentos, ou seja, você consegue eventualmente colocar na ponta lá até os seus produtos um custo menor para atender o seu cliente e ele saia satisfeito. Eu falei de propósito, falei, se ali também são bastante exigentes, né? Eu esqueci até de falar aqui, essa nova tecnologia é digital nativa, né? Elas nasceram com o computador, aperta um botão e fala assim, cadê? Porque já tem que estar tocando a campainha e eu tenho que receber. Então, querem velocidade, né? Para você ter essa conveniência e essa velocidade, é só com tecnologia. No fundo, a gente acaba, vou voltar um pouquinho na história de omnicanalidade, né? Que as lojas físicas passam a ser aí, vai muito mais um centro de conveniência, de experiência do usuário, de serviços até, de showroom, para você alavancar, para você ativar o consumidor, trazê-lo para próxima da sua marca, mas não significa que você vai concluir tudo ali naquele ponto. Então, a tecnologia, e principalmente você tem uma cadeia chain inteligente, aí, Smart Supply Chain,
não deixa de ser fundamental. Agora, bacana, você tocou num ponto que é muito importante, né, George, que é a questão da sustentabilidade. A minha geração, a nossa geração, até entende que precisamos cuidar do mundo para ter um mundo no futuro, mas a gente entende isso, a gente não chega a colocar ainda muito na prática isso não, a gente sabe o que quer dizer. Agora, a geração que vem atrás, não, é uma geração que coloca na prática, que deixa de comprar de lojas que acaba se descobrindo que não são sustentáveis, ou que não cuidam do meio ambiente, ou que não tratam os funcionários da maneira mais adequada, e vão atrás disso e boicotam mesmo, né? Então, é uma geração que vem realmente na prática, é uma geração que não está que nem a gente falando, pode ser que a tartaruga engula um canudo no mar. Não, essa é uma geração que vai lá e tira o canudo do chão, se encontra. Coitada da tartaruga. É uma geração muito diferente. E aí, quando a gente fala de e-commerce, principalmente, tem que lidar com essas duas gerações ao mesmo tempo. Mas também focando que essa geração Z aí, todas as outras que vêm atrás, é a geração do futuro. Quando a gente fala em sustentabilidade, o quão importante é ter tanto a marca, claro, com o trabalho totalmente correto e voltado nisso também, mas quando eu falo de logística, não adianta você comprar numa loja para essa geração principalmente, em que você sabe que é todo mundo tratado igual, que tem diversidade de funcionários e tal, mas aí chega lá, sei lá, um monte de papel, um monte de plástico para essa geração pegar e vai ver, não, olha a quantidade aqui que pode ser colocada no lixo, não precisava de tudo isso. Isso também é algo que tem que se tomar cuidado, né? Quando você fala de entrega em casa, de encomendas e de logística e de qualidade para o cliente. Com certeza, né? É a famosa frase, você tem que walk the talk, né, pô? Você tem que, não basta falar, né? Você tem que fazer isso, né? Não adianta você aparecer de bonitinho, fazer uma propaganda muito bacana dizendo que você é a favor de diversidade, de igualdade, de gênero, etc., mas depois na prática isso não acontece. E, obviamente, também com essa parte de sustentabilidade, de tratar bem o meio ambiente. O que a gente quer fazer com a nossa tecnologia é exatamente isso. Por isso que eu fico batendo na tecla que execução é bastante importante. Obviamente que tem que ter propósito. Agora, para você conseguir que você não seja taxado de mentiroso ou só de papo furado, né? Porque não como falei, não adianta falar, né? Você tem que mostrar isso. Então, use a tecnologia e com essa tecnologia de RFID, uma parte bacana disso aí também é você conseguir ter visibilidade e rastreabilidade pela cadeia inteira. E de algum ponto você pode demonstrar isso. Você está usando fontes sustentáveis, que o material que você usa é adequado, que você está se preocupando, inclusive se for no caso de logística reversa, vamos falar de itens que são, por exemplo, agrotóxico, você gira a cadeia inteira e depois você tem que dar um destino àquele recipiente que foi utilizado com esse tipo de tecnologia de RFID, de etiqueta inteligente, você consegue fazer isso corretamente, né? E sem ser só um discurso de marketing. Pois é, e a gente tem que lembrar que a gente tem as redes sociais hoje em dia aí como quase um atendimento ao cliente, né? Então você faz a propaganda ali na hora, no momento, se você não gostou, marca a marca e aí já viu no que vai dar. Esse é o momento que a gente tem que se preocupar muito também com a imagem, ali só para a sobrevida do seu negócio. Agora, Jorge, falando também do futuro pós-pandemia, a gente sabe que tem uma preocupação muito grande quando a gente fala de loja física, né? Um cuidado muito grande de ter menos pessoas aglomeradas, máscara. Ainda vai demorar para a gente ter a volta à normalidade. Queria que você falasse também para a gente, então, incluindo aí esse provador inteligente que tem um case da loja Ering, né? Que vocês colocaram. Não sei se ele já está funcionando. Conta um pouquinho para a gente como é que é a execução desse projeto. Perfeito. Nós somos um dos precursores aí dessa tecnologia de provador inteligente. A Ering é um case, a Les do Grupo Lunelli também. A gente tem alguns aí. E aí nós estamos falando daquele lado mais soft, que é de você trazer a importância ou manter a importância da loja física, né? É claro que o canal digital é extremamente conveniente, mas a gente não vive só no mundo virtual, né? A gente tem lá
o lado do, do entretenimento, do passeio, etc. E eu acho aí é que a loja física tem um importante para reforçar aquela tecla lá do digital, né? O digital é importante, mas o, o- a loja física não deixa de ter a sua importância. E você usando aí a loja física como um canal de comunicação, de centro de conveniência, de serviços, de reforçar a marca, você ativa e atrai esse cliente. E nada melhor do que você colocar algumas coisas que são interessantes, né? Usar a tecnologia dentro dessas lojas físicas. E uma dessas é esse que você acabou de citar, que usar o provador inteligente, junto com a tecnologia RFID, já que você está usando a tecnologia de RFID para você ter uma cadeia logística otimizada, né? Pô, vamos usar isso na ponta também. Aí você facilita a vida tanto dos vendedores, dos franqueados, por exemplo, para manter o estoque corretamente ah, abastecido na loja, né? Você ter isso, ter velocidade no caixa, para fazer uma operação mais rápida. Também tem essa experiência onde o usuário, o cliente, pode, dentro do provador, sentir um pouco de tecnologia, que ele entra no provador e já rapidamente aparece numa tela tudo que ele está trazendo ali, e com informações sobre o produto, cores diferentes daquele produto, tamanhos. Se eventualmente não serviu, ele com muita facilidade chama a consultora de venda, sem ter que sair seminudo do provador para ver se acha alguém lá fora, né? Então, toda essa conveniência reforça a marca de que é uma marca que está introduzida aí no século XXI e buscando também trazer a parte de conforto e conveniência. Muito bacana. George, para encerrar esse bate-papo, eu queria perguntar para você, e claro que quando a gente fala de aliar a tecnologia para fazer todo o negócio dar certo, a gente sabe que acaba envolvendo aí também a parte financeira disso tudo, né, que vem por trás. O que pode ser um grande desafio para os pequenos e médios varejistas. Qual que você acha que é o maior desafio deles a partir desse momento, com a pandemia, com essa reinvenção e com a necessidade de ter a tecnologia para fazer a união, essa comunicação aí, para entregar ao cliente o produto da maneira como ele gosta e da experiência que ele necessita? Nesse ponto aqui, a gente tem até grandes varejistas, ou grandes plataformas, vamos dizer assim, se movimentando para ajudar os menores, vai. Ajuda, mas também se autoajuda, né? Porque isso tem um custo associado. Mas, de qualquer forma, permite a sobrevivência do pequeno do pequeno varejista, que são os marketplaces. Aí a gente vê movimentações aí, por exemplo, de Magalu, de Via Varejo, né? Via agora não é só Via Varejo, do próprio Mercado Livre, transformando isso e trazendo, se o pequeno varejista não consegue ele investir na tecnologia, ele acha um parceiro grande que faça isso. Ou seja, para o pequeno realmente é muito difícil de você conseguir colocar muita tecnologia, porque por menos que seja o investimento, sempre existe algum. Agora, para o médio varejista, a gente está tentando, de uma forma mais agressiva, aí, trazer aí as soluções de SaaS, né? Software as a Service, ou até Hardware as a Service, e, no fundo, Solution as a Service. Vai? Ou seja, não ter que ter um investimento muito grande em ativos, mas comprar tudo como um serviço, né? Seja software, seja hardware, seja solução. Esse é o próximo capítulo aqui, e eu acho que é o futuro que vai apoiar muito, né? Você democratizar a tecnologia, não ser necessário ser um gigante do varejo aí e ter muito dinheiro no bolso. A gente já entendeu isso, tem outros exemplos, né? Por exemplo, um Uber, por exemplo, o Airbnb, fez isso com o transporte com a parte de hospedagem. A gente está tentando buscar mais ou menos a mesma coisa com essa tecnologia, as nossas soluções aí, e trazer num formato aí que caiba no bolso do pequeno e médio varejista aí, e a gente, com isso, conseguir ajudá-lo aí não só a sobreviver, mas a crescer
e atingir novos patamares. Bacana, tomara que seja logo. Tenho certeza que essa conversa aí deixou vários varejistas agora mais otimistas, viu, Jorge? Obrigada, até a próxima. Prazer foi meu aí, muito obrigado. E por enquanto vou ficando por aqui também, mas tem mais bate-papo no Varejo Summit, então você não pode perder.